Ele é convocado como escravo e acaba amando sua nova vida. Kinji é um nerd feio e nojento que ficou rico por causa de criptomoedas. E assim como um perdedor médio típico, ele gastou tudo para comprar uma casa em outro país. Resumindo, ele se tornou um típico cara rico que ri de todos nós, plebeus, que precisamos levantar cedo e trabalhar. Mas, de repente, um portal apareceu debaixo dele e o levou para um novo mundo chamado Amuria. Lá, ele descobriu que existiam criaturas chamadas semidaimons olhando para ele como se ele fosse um estranho. Dias depois, descobrimos que Kinja se tornou um minerador para uma empresa chamada Raiza. Não porque ele decidiu viver uma vida humilde, mas porque ele pegou um empréstimo em ouro e não pôde pagar. Ele vê Belza, a diretora da empresa, dando um discurso a todos os trabalhadores. Ela motiva a todos, mencionando que assumir grandes riscos lhes trará grandes recompensas. No entanto, Kinji sabe que isso significa uma coisa: ser explorado pelo seu chefe. Há muito tempo, essas minas eram dungeons cheias de monstros e coisas valiosas. Os humanos mais fortes costumavam explorá-las para se tornarem famosos e obterem glória. Mas com o tempo, as pessoas encontraram uma pedra especial chamada Demonita que poderia ser usada como fonte de energia. Belza disse aos trabalhadores que eles tinham que correr grandes riscos para obter bons resultados. Kinji percebeu que a empresa Raiza estava se aproveitando de seus trabalhadores. Um mês depois, Kinji está trabalhando quando seu chefe vem falar sobre os resultados do último mês. Ele começa a culpar Kinji por não atingir sua cota, o que arruinou o desempenho geral de sua equipe. Kinji explica que estava doente no mês passado, mas seu chefe começa a contar a mesma história de sempre. No seu tempo, ele costumava trabalhar 40 horas por dia, durante 10 dias por semana. E isso deixou Kinji frustrado, pois ele tem trabalhado 16 horas por dia. As condições de vida são piores do que as de um refugiado, e ele só pode tomar banho uma vez por mês. De repente, ele ouviu seu colega Vanibi sendo culpado por também não ter um bom desempenho. Em vez de apenas assistir, Kinji começou a se preocupar com sua situação. Ele fez alguns cálculos e percebeu que, depois de pagar o empréstimo, não sobraria muito dinheiro. Enquanto pensava nisso, deixou cair uma moeda de ouro. Ele a seguiu como um louco, como qualquer cara falido faria, e acabou encontrando uma entrada secreta. Mais tarde, Kinji encontra Vanibi e o convida para um bar chique. Vanibi explica como o chefe ficou bravo por ele ter sumido, mas Kinji diz para ele ignorar isso. Vanibi então pergunta como Kinji pode pagar uma bebida neste lugar, já que o salário deles é o mesmo. Kinji responde que está quebrado pra caramba e explica que pegou emprestado algum ouro. Vanibi então menciona os rumores sobre Kinji possuir 10 milhões. Mas Kinji diz que é mentira. Não são 10, ele deve 20 milhões. Vanibi percebe que está falando com um cara louco e decide sair, mas Kinji o impede, mencionando que encontrou uma maneira de ganhar quantias loucas de dinheiro. Assim como Vanibi, ele quer parar de ser falido e aceita o acordo. No entanto, ele não esperava que isso envolvesse um tour de prospecção pela empresa, o que é uma maneira amigável de dizer que eles estarão explorando as minas e possivelmente encontrando monstros. Mesmo que a empresa não tenha seguro de trabalho, o líder os permite. Enquanto se preparam, Vanibi explica que é perigoso ir mais fundo na mina, mas Kinji não se importa, porque os andares inferiores têm muito mais demonita, e eles também receberão um bônus se encontrarem outros tipos de minério. Vanibi responde que todos que participam de um tour de prospecção acabam mortos. Ele explica que encontrou uma entrada secreta para o terceiro andar quando sua moeda passou por uma parede, e passou a tarde inteira explorando para ter certeza de que era seguro. Os dois entram na masmorra e começam a coletar o máximo de demonitas que podem. Enquanto trabalham, Vanibi agradece a Kinji por ter pensado nele, mas Kinji deixa claro que Vanibi é um perdedor solitário típico. Mas um perdedor solitário ainda é melhor do que perdedores que se juntam a outros perdedores. Eles coletam muitos minérios e estão felizes, pensando no dinheiro que vão ganhar. Ao tentarem voltar para a superfície, um grande dragão os embosca e tenta comê-los. Os garotos se escondem, e Kinji fica chateado achando que tudo vai acabar. De repente, ele se vira para Vanibi, sorrindo como um louco, e pede para ele servir de isca. Kinji então o chuta contra o dragão e foge. O dragão agradece pela refeição, enquanto Vanibi começa a se desculpar com seus pais. De repente, Kinji aparece em cima de uma rocha e começa a falar bobagem. O dragão se apresenta como Rin e Kinji decide fazer um acordo. Se Rin trabalhar para ele e o ajudar a conseguir demonitas, em troca, Kinji dará a ele toda a comida saborosa que ele quiser. Rin concorda com o acordo e se transforma em uma forma menor. Acontece que Rin é uma garota. Kinji se sente orgulhoso achando que está no caminho para enriquecer novamente. Um mês depois, seus lucros aumentam consideravelmente. Mas há um problema. Kinji não teve lucro porque gastou todo o seu dinheiro em comida para Rin. Ele e Vanibi decidem trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Enquanto fazem isso, encontram um espaço cheio de armas mágicas. Kinji tenta analisar se estão em condições boas o suficiente para serem vendidas. Até que Rin revela que aquilo é a área onde ela faz suas necessidades. Os dois ficam chocados e Kinji joga o cajado no rosto de Vanibi. Ele está confuso porque as armas ainda parecem bem limpas. Rin explica que é porque tudo que ela digere se transforma em poder mágico. Rin começa a reclamar que está com fome, e Kinji entra em pânico porque não tem nada para oferecer. De repente, Vanibi se levanta e oferece sua cauda para Rin comer. Kinji está confuso,
mas Vanib afirma que ela vai crescer de novo com o tempo. Estranhamente, Vanib pede seu próximo comando. Kinji tenta afastá-lo, pensando que ele perdeu a cabeça, mas Rin explica que Vanib provavelmente foi hipnotizado quando foi atingido pelo cajado. Kinji decide verificar e descobre que esse cajado pode lavar o cérebro e hipnotizar pessoas. Percebendo isso, Kinji decide hipnotizar todos os seus colegas de trabalho, incluindo seu chefe, para fazê-los trabalhar para ele sem parar. Isso aumenta os lucros do próximo mês, deixando Kinji feliz com isso. Vanib percebe que Kinji está explorando todos, assim como a empresa deles faz. Ele tenta dizer a ele que isso está errado e é um crime se aproveitar dos colegas de trabalho, mas Kinji o ignora, mencionando que isso aumentou a eficiência do trabalho. No entanto, essa suposta eficiência começa a diminuir com o tempo. Quem é quem está usando o cajado? Enquanto Kinji tenta criar um plano para continuar assim, ele ordenou que Vanib comprasse algumas poções para aumentar a carga de trabalho de todos, mas Vanib afirmou que todos já estavam no limite. Kinji explica que todos deveriam estar felizes em serem seus escravos, mas nesse momento, o cajado se quebra. Ele continua explicando todo o seu plano para continuar usando-os e não percebe que todos voltaram ao normal. De repente, ele percebe todos olhando para ele enquanto ri como um maníaco e leva uma surra enorme. Se isso não bastasse, Rin também reclama que está com fome. Ele pede a ela para entender a sua situação atual, mas o rosto dela se torna maligno quando ela menciona a promessa dele de que ela poderia comê-lo se não ficasse satisfeita. No dia seguinte, Kinji volta ao trabalho e descobre que os superiores estão interessados nele e em Vanib porque eles ganharam muito mais dinheiro com os valiosos demonitas. Ambos recebem uma carta dizendo que vão ser transferidos para a divisão de exploração. Esse grupo tem diferentes seções, como o Grupo 3, que lida com a caça a monstros grandes. Eles são considerados elite e são responsáveis por expandir a área de mineração. Depois disso, vemos Kinji e Vanib trabalhando no Grupo 8, que ajuda os caçadores a lutar contra os monstros. Eles começam limpando masmorras e fazendo pequenos trabalhos. Enquanto trabalham, Vanib abre um baú da masmorra por curiosidade, e um monstro de tentáculos sai e o agarra. Em resposta, Kinji decide abrir mão de algumas das coisas que eles coletaram para salvar Vanib. Mais tarde, Kinji é chamado por um superior que diz que ele tem que assumir o turno de Vanib porque Vanib está de licença. Eles também dizem que vão cortar o salário de Kinji por se livrar de coisas da empresa para salvar Vanib. Em casa, como ele não tem muito dinheiro, Kinji dá alguns restos para Rin comer, mesmo que ela não esteja feliz com isso. De repente, ela sente um cheiro bom em Kinji e descobre que ele está escondendo um pedaço raro de carne. Kinji, que conseguiu por um bom preço, não tem sorte, pois Rin come tudo. Isso deixa Kinji muito bravo. Furioso e sem outra escolha, Kinji recebe uma caixa importante de poções para carregar e volta para a masmorra para trabalhar. Ele sabe que não é o que deveria fazer com a sua vida, mas não tem escolha. Enquanto trabalha, ele encontra um caçador da raiz fugindo de um grupo de formigas gigantes. O caçador pede a Kinji para se sacrificar por ele, mas Kinji não ouve. Em vez disso, ele se junta ao caçador e pula em um lago para escapar das formigas. Depois de um tempo, eles chegam a um depósito da raiz administrado por um homem mais velho. Kinji tenta contatar um superior para obter ajuda, mas o superior não acredita nele. Os monstros deveriam ficar em seus territórios e não aparecer nos níveis superiores. Um bando de formigas ataca o depósito, e Kinji procura algo que possa ajudá-los a escapar. Ele encontra uma poção que os transforma em formigas. Dentro da masmorra, Kinji descobre que pode falar com as formigas e decide conversar com uma chamada Formiga A. Ele a convence a se rebelar contra a rainha, que estava as tratando mal. Kinji diz à formiga que ele é um conselheiro e defensor das formigas. Ele percebeu que a formiga estava cansada, então quis ajudar. Depois de alguns minutos, Kinji conversa com a maioria das formigas e as lidera para confrontar a rainha, com a ajuda do caçador e do homem mais velho. Kinji, agora em sua forma humana, enfrenta a rainha e a convence a dar direitos às formigas trabalhadoras. Ele diz a ela que ela não está apta a ser rainha, e isso a faz se transformar em uma criatura gigante, assustando todos. Rin aparece na masmorra, com fome, e tenta comer as formigas. Kinji dá a ela um pedaço de carne que tem, acalmando-a. A rainha formiga agradece Kinji por salvá-las e concorda em trabalhar para ele. Depois disso, Vanib volta ao trabalho. Kinji diz a ele que começou uma nova empresa chamada Black Company e quer que Vanib se junte a ele. Kinji planeja tomar conta da empresa de mineração raiz através da sua nova empresa. Depois disso, Kinji e Vanib são enviados para uma ilha chamada Shikero. Eles têm que fazer um treinamento corporativo com um instrutor chamado Porco. Porco os faz lutar contra monstros perigosos como parte do treinamento. Eles aprendem a investir contra os monstros. Kinji tinha um plano, mas não funcionou, e ele ficou frustrado. O monstro estava prestes a atacar Vanib, mas como ele não conseguia se mexer, Porco detonou uma bomba sob o monstro e o finalizou. Porco os avisou que na próxima vez, a bomba estaria sob seus pés se não lidarem com isso corretamente. Mais tarde, Porco disse que o próximo teste seria chegar ao topo de uma montanha, surpreendendo todos porque eles não tinham comido nada o dia todo. Porco disse que eles têm que mostrar resultados para comer, então tem que escalar a montanha mesmo estando muito cansados. Durante a jornada, um Kinji cansado vê algumas plantas e, sentindo fome, tenta comê-las,
mas Vanib o impede, dizendo que essas plantas podem mexer com suas mentes. Kinji fica surpreso por Vanib saber disso, e Vanib diz que cresceu no campo. Eles continuam subindo a montanha. No topo, Porco começa a ensiná-los meditação. Quando ele vê alguns deles não fazendo direito, ele os ameaça com uma arma. Enquanto o grupo descansa, Kinji percebe que Vanib está agindo estranho, muito feliz com todo o trabalho. Kinji também percebe que os Elfman, algumas criaturas com eles, não estão felizes com o trabalho, mas outras criaturas estão. Isso preocupa Kinji, porque ele está começando a pensar como Vanib, e isso não parece certo. Acontece que Porco tem usado métodos diferentes para hipnotizar os trabalhadores, fazendo-os trabalhar sem reclamar. Nos próximos dias, todos os funcionários começaram a trabalhar felizes, tornando-se escravos corporativos totais. A divisão do Mago Negro estava usando um poderoso feitiço de lavagem cerebral para hipnose. Kinji também se tornou um escravo e seguiu as ordens. Então, a Lady Belza veio visitar e os elogiou por terem mentes puras, dizendo que poderiam trabalhar para sempre. Todos aplaudiram e choraram lágrimas felizes. Porco anunciou que terminaram o treinamento e foram enviados de volta para a empresa em um barco. Antes de sair, mandaram que comprassem figuras caras para provar sua lealdade, e todos o fizeram. Mas quando Kinji estava admirando a sua, alguém esbarrou nele e a quebrou. Foi quando Kinji acordou da hipnose. Durante a viagem, ele se certificou de que Vanib acordasse dando um soco nele. Ambos perceberam que estavam sendo hipnotizados, então comeram as plantas que encontraram na montanha, fazendo a hipnose de Porco parar. Foi um risco para Kinji, mas funcionou. Acontece que Kinji tinha deixado algumas dessas plantas na comida dos magos na ilha, fazendo-os se rebelar e se vingar. Eles explodiram a ilha inteira. Depois de um tempo, Kinji e Vanib alcançam o escritório do grupo de exploração, onde o Elite Grupo 3 trabalha. Eles encontram Shia, a heroína, que diz que será a supervisora deles a partir de agora. Vanib a admira muito, surpreendendo Shia. Em resposta, ela corre e acidentalmente acerta Vanib, fazendo desmaiar devido ao seu forte soco. Vanib é enviado para o hospital novamente. Shia dá a Kinji informações sobre diferentes grupos e seus horários de trabalho.